Sim. Bem, irmãos, hoje vou terminar aqui o meu sermão sobre a história daquele que rouba o coração, daquele que está roubando você. O problema desse sermão é que algumas pessoas estão sendo furtadas, roubadas, mas não sabem da onde vem a flechada, não sabem da onde vem o problema seu. Para isso, eu comecei falando a vocês desde a semana passada sobre a história de Absalão, que se colocava no lugar. Tá parecendo um sermão de Jonas aqui, né? Aquele sermão de Jonas meu, né? Hein, Dani? Absalão tá parecendo um sermão de Jonas. E Absalão se colocava no lugar querendo roubar o lugar do seu pai Davi. Só que ele fez isso por 4 anos. E eu fiz um paralelo entre Davi e Absalão. Nesse paralelo aqui desses dois homens, eu coloquei Absalão como uma espécie de Satanás tentando roubar o trono do verdadeiro rei. Eu utilizei com vocês o texto de 2 Samuel, capítulo 15, versículo de 1 a 7. Falei a vocês nas semanas anteriores que Absalão, ele era uma espécie de Satanás e ele estava tentando roubar o coração. De que forma? Mudando o foco das pessoas que vinham andando, iam ter com o rei, mas no meio do caminho Absalão se colocava e roubava do coração deles ali o foco de ir falar com o rei, dizendo que não havia ninguém para ajudá-lo. Também falei a vocês que Satanás usa a distração como um foco ali, uma forma de mudar o foco das pessoas. Então tem uma galera que está sendo distraída aí com as coisas desse mundo, quer seja o trabalho, quer seja os prazeres desse mundo, quer seja ali as coisas que estão cansando as pessoas, fazem com que muitos percam o foco e, por consequência, esses irmãos não se colocam na presença do Senhor. Também falei a vocês que Satanás usa do engano para mudar o seu foco. Não só ele enrola você, ele distrai você, ele muda seu foco, mas ele engana você. Então, o problema está que algumas pessoas são enganadas e não sabem como, não sabem por quê, porque ser enganado deve ser a pior coisa do mundo. Também falei a vocês que Satanás usa do desânimo para mudar o foco. Tem uma galera que já está desanimada da fé, desanimada das coisas de Deus, desanimada aqui das coisas do Senhor, e por consequência, Satanás rouba ali as pessoas. De que forma? Usando o desânimo. E por fim, eu falei a vocês sobre Satanás tentar desafiar sua fé. Bem, a fé, ela é a substância do cristão. E eu percebo que a fé, ela só consegue operar de forma correta se você estiver apegado em querer agradar o Senhor. E então algumas pessoas são roubadas e é roubada a fé dessas pessoas. Também, por fim, eu falei a vocês que ao fazer com que as pessoas considerassem Absalão como rei, elas deixavam de considerar Davi e ficavam vacilando. O grande problema de muitas pessoas é que elas ficam vacilando e não tomam decisões. E por não tomarem decisões ao lado de Cristo, elas ficam sempre vacilando, elas não saem do lugar. Hoje, quero falar a vocês que, ao fazer com que você compare o verdadeiro rei com Absalão, o próprio inimigo fará com que você pare, você estagne. Bem, o texto base que quero utilizar hoje encontra-se em Samuel, capítulo 2 Samuel, capítulo 15, versículo 5 em diante. Versículos 5 e 6. Diz assim: Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens. Ao cabo que, durante 4 anos, disse Absalão ao rei: Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então ele pede para o seu pai para ir para Hebrom para cumprir um voto que ele tinha feito ao Senhor. Só que ele mentiu para o pai, ele foi para lá para reunir um exército para justamente destronar o seu pai. Lembrando que o texto bíblico diz que Absalão fez isso por 4 anos. E ele furtava o coração também
Quando alguém se chegava, ele furtava o coração da pessoa e estendia a mão, ele pegava e beijava. Vocês sabem que as pessoas ficavam vacilando ali, as pessoas ficavam temerosas para saber se realmente era aquilo que se deveriam apoiar Davi, apoiar ali Absalão, quer dizer. Bem, Absalão, ele estava chamando a atenção para si mesmo. Absalão não só chamava atenção para si, fazendo com que os súditos de Davi fizessem justamente essa comparação. Tem gente que fica comparando as coisas do alto com as coisas terrenas e por isso não se dedicam 100% às coisas do alto. Bem, eles poderiam ver ali o carisma que Absalão tinha, porque o texto bíblico diz que ele beijava, ele abraçava as pessoas que estavam indo ter com Davi. Esse novo rei, entre aspas, aqui, em dizer que ele era um rei jovem, ele estava disponível para ajudar, e então as pessoas chegavam a considerar ele como um rei. E esse era o problema. Tem gente que perde de vista as coisas do Senhor. Isso acaba ensinando para a gente que Satanás pode colocar as coisas diante de nós e que serão atraentes aos nossos olhos. Ele coloca coisas na sua vida para deixar com que as coisas sejam atraentes e fazer com que você perca o verdadeiro rei de vista, levando você a questionar a sua própria fé. Quantas pessoas acabam questionando as coisas do Senhor porque estão sendo colocadas ali como um parâmetro entre as coisas de Deus e as coisas humanas? Quantas pessoas estão perdendo o caminho? Bem, existem muitos movimentos fora que eles tentem, no mundo religioso, a pintar a religião daquelas pessoas que são mais velhas, a religião da Bíblia, como uma religião que já passou, está em desuso, está desvanecendo. Olham a religião como alguma coisa, como uma relíquia do passado. Ainda o autor declara que ele estava contente com os hinos que falam sobre o sangue do Cordeiro. Mas hoje você já não percebe mais isso. Algumas igrejas evangélicas gastam mais tempo cantando do que realmente pregando o evangelho. Os firmes fundamentos que guiaram a igreja cristã aos últimos anos da era cristã, hoje estão desfacelando. As pessoas não estão mais se aprofundando na palavra. Até os próprios adventistas, antigamente era conhecido como o povo da palavra, hoje já não é. Hoje estão em voltas de programações, sempre, né? Ai, que programação vai ter? Vamos fazer uma programação, sempre essa linguagem que tem no nosso meio. Vamos fazer uma baita de uma programação, mas não aprofundam mais as pessoas na palavra. E é justamente isso que o inimigo faz, roubar o foco das pessoas. Bem, hoje nós não temos mais sermões que falem sobre o sangue do Cordeiro, que falem sobre a volta de Jesus. Hoje estamos ouvindo poucos sermões de profecias. Hoje estamos ouvindo poucos sermões do amor ao Senhor. Estamos ouvindo muitos sermões de outra área teológica, mas hoje nós não estamos mais firmando as pessoas. Por isso o autor declara que ele agradece a Deus por uma Bíblia que pode até parecer velha, e eu também faço esse agradecimento. Eu estou com minha Bíblia aqui, essa Bíbliazinha que eu estou aqui, essa é minha Bíblia do meu batismo. Essa é minha Bíblia, ela tem o quê? 99? Então ela tem mais de 20 e poucos anos aí de batismo. Sabe, eu agradeço a Deus por essa Bíblia. Minha Bíblia é toda marcadinha, com lápis, porque eu marcava, não sei se você consegue ver, aqui toda marcadinha, aqui embaixo, aqui em cima não tinha texto na época, aqueles coisas de marca-texto, então eu riscava com lápis e grifava a passagem que eu achava legal. Sabe, irmãos, eu agradeço a Deus pela Bíblia antiga e antiquada que muita gente fala que ela é. Eu agradeço a Deus porque para alguns que agora preferem coisas mais elegantes, modelos mais modernos, eu agradeço ao Senhor porque eu prefiro ficar com Jesus Cristo, com o clássico. Eu percebo que essa minha velha Bíblia aqui, e de fato, irmãos, essa minha Bíblia aqui, e ela muita gente assinou ela
num tempo atrás, quando tinha batizado, quando eu saí da cidade lá, eu sempre me recorro a ela porque no final da minha Bíblia tem uma palavra de orientações e consolo. Hoje já não tem mais nas Bíblias modernas. E sempre quando eu estou com algum problema, alguma dificuldade, eu venho até essa minha velha Bíblia e venho procurar as palavras de consolo e as palavras de orientação. Por quê? Porque eu busco o que é clássico. Eu percebo que essa velha Bíblia minha aqui, ela tem feito muito bem para aqueles que confiam nela. E eu confio na palavra. Alguns países estão modificando a Bíblia, nas novas traduções há uma grande modificação, e você não sabe o real sentido da palavra, porque eles estão alterando o texto bíblico. Pensando nisso, eu também percebo que quando eu olho para o texto bíblico, eu percebo que Satanás ele tenta roubar o coração dos irmãos aqui do Goal Six para que esses irmãos eles possam ser controlados no futuro. Eu já disse isso para vocês, que para controlar o futuro, você tem que controlar o passado. E isso só dará para fazer aonde? No presente. Você lembra disso? Quando você modifica o presente, você reescreve a história do passado, você destrói as torres, você destrói as estátuas, você destrói o passado, significará que você vai modificar o futuro, você vai alterar o futuro. Então, eu vejo no versículo 6 que, desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E, assim, ele furtava o coração dos homens de Israel. As pessoas vinham, ele abraçava as pessoas honravam ele, as pessoas ficavam em dúvida ali, puxa, mas o Absalão poderia ser o novo rei, ele é gente boa, sempre me para no caminho, ajuda a gente e tudo mais. Para que isso? Para alterar o quê? O futuro, para que Absalão se tornasse o novo rei de Israel. Satanás não quer você só agora. É um fato. Ele não quer o irmão só agora. Então, ele vai fazer com que você não invista na sua saúde, não invista na reforma de saúde, porque Satanás quer também o seu futuro. Ele vai fazer com que você não pense no seu futuro, porque ele não quer só derrubá-lo agora, mas ele quer o seu futuro. Ele quer que todas as manhãs, todas as suas manhãs, não seja para buscar ao Senhor, mas as suas manhãs sejam para buscar a Ele. Nunca pense que Satanás quer você só agora. Mais ainda, ele quer o seu futuro. E é por isso que eu coloco aqui que ele não quer só agora, mas quer o futuro. E esse é um dos grandes aspectos de caminhar na fé. Por que eu estou falando e falei a vocês nos antigos sermões meus sobre caminhar na fé, caminhar com Deus? Porque isso trará a você um futuro com esperança. Isso fará com que você modifique o seu futuro. E se você não tiver essa perspectiva, você corre sérios riscos de ficar tacanho e perdido no seu presente ou mesmo nas coisas do seu passado que te ofenderam e te fizeram mal. Sabendo disso, a Satanás ele quer roubar o seu futuro. E por isso é preciso fazer um acordo, querido irmão. Como é que eu faço um acordo? Se você vender tudo o que Deus pode lhe dar a partir de hoje, diz o autor, e toda a eternidade você vender para que Satanás possa lhe dar apenas uma vida miserável aqui no presente, isso não valerá a pena. Tem gente que está vendendo o seu futuro, as coisas do porvir, as coisas da volta de Cristo, as coisas do futuro, para viver um presente com Satanás. Para viver um presente sem dor, um presente sem problemas, um presente tranquilo. Por quê? Porque não está mirando no futuro. E isso é um problema. Toda vez que nós chamamos você para fazer o culto familiar, toda vez que nós chamamos você para estar aqui conosco, é querer ganhar o futuro. Mas quando você abre mão das coisas do reino, abre mão das coisas do verdadeiro rei para as coisas dessa terra, por conta das questões presentes, você está perdendo o futuro. É um fato, querido irmão, que eu julgo que não vale a pena perder o futuro. Será que você está realmente disposto a fazer esse tipo de troca, esse tipo de comércio, perder o futuro por causa do presente? Bem, eu quero que você não encontre nada em Satanás. Por que eu falo isso? Porque Satanás não tem nada de bom a oferecer a você.
Ele só tem de bom para oferecer o presente, mas eu estou oferecendo a você aqui as questões do futuro. Sabendo disso, Satanás faz uma segunda troca. Ele oferece apenas aquilo que é temporário aos nossos irmãos. Satanás está oferecendo só o que é passageiro para você. Por quê? Porque é o que ele tem. Ele mesmo é passageiro. Eu sei que o que eu estou falando aqui parece ser meio loucura. Por quê? Porque Satanás é apenas alguém temporário. E ninguém pode dar uma coisa que não tem. Satanás está te dando coisas temporárias. Por quê? Porque ele mesmo é temporário. Ele não pode oferecer nada além da sua própria existência. Exceto, queridos irmãos, no lago de fogo e enxofre, que é o que ele vai ter. E por isso ele oferece aquilo que tem. Até mesmo os prazeres do pecado são temporários. E ele oferece isso às pessoas. Mais ainda, Deus havia escolhido Davi como rei, como seu próprio filho. E o filho de Davi, que era Absalão, não poderia destroná-lo de seu reino até que Deus estivesse completamente terminado o trabalho com ele. Satanás quer oferecer coisas temporárias a você, porque ele mesmo é temporário. Absalão queria oferecer coisas temporárias ao povo, porque o próprio Absalão era temporário, porque o verdadeiro rei não era ele, mas sim seu pai. Daí então a importância de você entender que o que Satanás está oferecendo para ti hoje são coisas temporárias. Então, não perca tempo com essas coisas passageiras, porque tudo vai passar nessa terra. Olhe para as coisas do futuro, para as coisas do alto. Perceba, querido irmão, que ele também oferece não somente aquilo que é passageiro, mas ele oferece lixo a você. Satanás oferece apenas o lixo. O versículo 6 assim declara: Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. E assim ele furtava o coração dos homens. A melhor coisa que Satanás pode oferecer é apenas um lixo diante das coisas piores que Deus pode oferecer. O pior que Deus pode oferecer continua sendo sempre um tesouro. O melhor de Satanás é lixo, é passageiro, estraga. O pior de Deus é permanente. Deus não quer dar o pior para nós, Deus quer dar o melhor. Mas quando Deus nos dá o remédio amargo que ele nos dá, sempre são remédios que nos curam. Sempre são coisas verdadeiras. Por isso eu tenho lido aqui histórias de pessoas ricas e pessoas famosas. Eu vejo aqui algumas histórias dessas pessoas que parece que elas têm tudo, irmãos. Parece que essas pessoas conseguem ter tudo na vida. Porém, elas realmente não têm nada. Eu, quando leio algumas histórias dessas pessoas, elas não têm realmente falta de recursos, mas faltam muitas coisas. Será que você já percebeu, querido irmão, que muitos nem sequer têm uma vida familiar estável, muitos desses ricos? Será que você não percebeu que muitas dessas pessoas famosas não têm os seus próprios filhos? Muitas dessas pessoas famosas não têm um casamento bom, estável. Será que você não percebeu que muitas dessas pessoas famosas e ricas não têm paz? Porque o que Satanás pode proporcionar às pessoas é o quê? Coisas transitórias, coisas muito rápidas. Muitas vezes eles têm vários casamentos. Muitas vezes essas pessoas ricas e famosas têm lares miseráveis. É um fato, queridos irmãos, que elas têm riqueza, de fato, mas elas também têm muita dor. Hoje eu quero falar a você justamente para você parar de olhar de forma transitória aquilo que o inimigo está oferecendo a você. Eu percebo que nós podemos assegurar de que há mais na vida do que apenas ganhar riquezas, adquirir bens, adquirir coisas e grandezas aqui nessa terra. A vida tem muito mais do que isso. E Deus oferece aquilo que não se pode comprar com ouro e prata. Deus oferece aquilo que não é transitório e por isso você deve se segurar nele. Por quê? Porque a palavra diz que tudo passará, menos a minha palavra passará. Você não pode acreditar naquilo que você está vendo hoje, mas você pode acreditar naquilo que o Senhor falou há muito tempo atrás e permanece para sempre. Não seria muito melhor, irmãos, não seria muito melhor viver uma vida verdadeira? Não seria muito melhor viver uma vida que tem um verdadeiro valor?
Será que não seria muito melhor você parar de olhar coisas transitórias e começar a olhar o futuro? Por quê? Porque a volta de Jesus é iminente. Lembra do que o Bulhon fala em seu livro? Queira você ou não queira, Jesus Cristo irá voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus Cristo irá voltar. Aceite você ou não, Jesus Cristo irá voltar. É um fato, é um imperativo a volta de Cristo. E ela se dará no futuro. Mas se você ficar preso nas coisas terrenas, isso é transitório, porque a sua própria vida é transitória, irmão. Nós só vivemos o que, de acordo com a palavra, 120 anos é o que os seres humanos vivem. O máximo que um ser humano vive foi determinado pelo Senhor. Porém, os seres humanos mais longevos chegam a 100, 102, 103 anos. A média humana é 80, 90 anos. Tudo é muito fugaz, tudo é muito passageiro, vira fumaça. Então, invista no lugar aonde o inimigo não pode roubar. Invista naquilo que não é passageiro. Por quê? Porque quando eu olho para esses famosos, para essas pessoas, tudo deles é passageiro, porque às vezes o inimigo dá coisas para eles daquilo que ele mesmo é e daquilo que ele tem. Ele é passageiro, ele é um lixo e ele dá lixo para as pessoas. Sabendo disso, eu termino meu sermão aqui fazendo uma referência clara a você e uma conclusão de todos esses sermões que estou pregando ao longo dessa semana passada aqui. Existem alguns que estão conosco aqui no Go Six que poderão estar debaixo de Satanás. Satanás tenta roubar o coração de muitos irmãos aqui do Go Six. Assim como Absalão, ele estava furtando o coração dos súditos de Davi, para quê? Para tentar destronar o próprio Davi. Eles estavam sujeitos ali a Davi, mas Absalão estava fazendo isso. Você tem um rei, Jesus Cristo, mas o inimigo tenta roubar o seu coração, o inimigo se coloca no meio do caminho, o inimigo se coloca no meio do caminho quando você vem assistir o Go Six, quando você vai para a igreja, quando você quer buscar as coisas espirituais. Eu falei para um irmão, e o irmão falou, pastor, fiz uma visita, né? Eu e minha esposa estamos muito bem e tudo mais e tal, e aí eu passo sempre 3 perguntas ali, que são perguntas chaves que eu balizo a minha visita, né? Eu pergunto sempre como estão os irmãos em relacionamento um com o outro, ou seja, relacionamento do casal e tudo mais. Depois eu pergunto como os irmãos estão ali nas questões da fidelidade ao Senhor, de ir para a igreja, de buscar ao Senhor, dízimo e oferta, algumas coisas desse tipo. E depois eu pergunto como estão as questões do culto familiar dentro de casa. E aí o irmão falou para mim, pastor, nosso culto familiar, nós não conseguimos fazer, pastor. A gente até estava tentando, mas não sei o que acontece, que quando a gente vai fazer o culto familiar, acontece alguma coisa. Toda vez que aqueles irmãos vão buscar a presença do Senhor em família, alguma coisa acontece, eles brigam, acontece algum BO, dá alguma coisa que eles não conseguem. Eles já tentaram, falando para mim, que já tentaram diversas vezes. Satanás se coloca o quê? No meio do caminho. Assim como Absalão se colocou no meio do caminho, para não deixar as pessoas irem ao verdadeiro rei. Para que eles não pudessem ter, de forma genuína, um culto familiar, buscando a Deus nas primeiras horas da manhã com a sua própria família, Satanás se coloca justamente no meio do caminho e não deixa. Você vai ver, quando você começar a querer fazer coisas espirituais, você vai ver a grande dificuldade que você vai ter. O inimigo vai querer se colocar no meio do caminho e você fala, puxa vida, eu consigo fazer tudo, menos estudar a Bíblia, menos estudar a palavra, menos fazer as coisas do Senhor, menos fazer o culto familiar. Eu consigo fazer tudo, mas eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o inimigo está se colocando no meio do caminho. E você vai sentir na pele isso. Por isso, não esqueça do sermão que fiz durante essa semana. A história de Absalão com seu pai. Por favor, querido irmão, eu quero que você dê o seu coração a Jesus Cristo. Eu quero que você o faça de forma completa. E eu quero que você não deixe Satanás ter o seu coração. Por quê? Porque ele está furtando o coração do seu filho, está furtando o coração da sua família e está tentando roubar a sua própria paz. Rouba a sua saúde, rouba a sua paz, destrói os lares. Por isso, dê a sua vida e coloque sua vida com Deus em primeiro lugar. E depois o seu sonho, as outras coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra. Eu quero terminar aqui deixando claro a você que, de fato, o inimigo ele tenta roubá-lo. Assim como aconteceu
com Absalão. Bem, eu disse a vocês ao longo dessa semana de que ele tenta roubar você, de que forma? Mudando o seu foco. Eu também falei a vocês que ele muda o foco com uma espécie de distração das coisas terrenas dessa vida. Satanás não só muda o foco dos irmãos, mas ele muda o foco dos irmãos com base no engano. E por isso que ele te engana pensando que você está progredindo, mas você, por não ter a presença do Senhor, está regredindo. Também falei a vocês que Satanás ele tenta desanimar você. Ai, não vai para a igreja hoje não, não vai para o Goal Six hoje não. Ah, não tem ninguém que te ajude. Ele tenta te desanimar e toda vez que você estiver desanimado para as coisas espirituais, é aí que você tem que fazer as coisas espirituais funcionar. Por quê? Porque é o diabo tentando te desanimar e tu nem sabe disso. Também ele tenta desafiar a sua fé. Tu não é crente? Então, cadê tua fé? Tu não é crente? Então por que as coisas não acontecem? Ele tenta desafiar a sua fé. Como, pastor, ele faz isso? Ele tenta desafiar a fé ao fazer com que você considere isso, com que você considere a história de Absalão e deixe de ter a perspectiva do próprio pai. E aí o irmão fica vacilando na fé. Uma hora o irmão está bem na fé, outra hora o irmão está mal na fé. Uma hora o irmão é crente fiel, outra hora o irmão não é crente fiel. O irmão fica vacilando, mas ele não coloca uma linha clara. E assim Satanás tenta fazer. Também falei a vocês que, ao fazer com que isso aconteça, ele fará com que você pare. Então, o irmão não só fica vacilando, porque ele fica lá e cá, mas aquele, o irmão Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, piada de crente, é horrível. Mas é de fato, o irmão fica com um pé na igreja, um pé no mundo. E ele fica vacilando. Então, Satanás faz o quê? Faz com que o irmão pare. Por isso que a vida de muitos crentes está parada. Ele tenta roubar o seu coração para que você possa ser controlado por ele e ele controle o seu futuro. Por isso que ele não deixa muito dos irmãos fazerem reforma de saúde. Por isso que ele não deixa muito dos irmãos consertarem a vida, fazer o ano. Por quê? Porque se o irmão se firmar na fé, o futuro vai ser modificado. O futuro dos filhos, o futuro dos netos, o futuro dos parentes, todos serão modificados com base no quê? Na presença do Senhor hoje, no presente. Então ele não deixa você mexer no presente, por quê? Porque o seu futuro vai ser impactado. Ele oferece apenas aquilo que é temporário, porque ele é temporário, e ele oferece lixo para os irmãos, porque ele mesmo é um lixo ao abandonar a presença do Senhor, sendo ele mesmo um anjo cobridor. Ele é um lixo e ele oferece lixo para as pessoas. Quer você ter vitória? Então não esqueça dessa história de Absalão com o seu pai. Não esqueça disso. Por quê? Porque Deus quer que você dê o coração dele só para ele e não deixar com que o inimigo roube o seu coração. Quer você, querido irmão, modificar a sua vida? Então eu convido você a orar conosco hoje. Buscar a presença do Senhor hoje. Pedir para Deus, no presente, modificar o futuro. Rose, nós teremos uma pessoa que estará orando conosco agora, Rose? Ah, foi uma falha minha, pastor. Não, Então eu não. vou fazer a oração. Eu convido Ok. você a orar comigo, pedindo a presença de Deus para que sejam modificadas as coisas do seu futuro. Certamente o Senhor está por você e Deus ouvirá a sua oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em tuas mãos entregamos os nossos irmãos. Pedimos a ti, Senhor Jesus, que haja salvação na casa de cada um dos integrantes aqui do Gol Six. Pedimos também a ti, Senhor Jesus, que abençoe os lares dos irmãos que aqui estão, as representações desses lares, para que não só os irmãos sejam abençoados, mas também os pais, as mães, o esposo, a esposa, todos eles recebam a porção da tua graça. E por isso, Senhor Jesus, entregamos os nossos irmãos do Gol Six em tuas mãos. Queremos, Senhor, que o Senhor não permita que percamos o foco do céu, percamos o foco do teu verdadeiro reino. Não deixe, Senhor, cairmos em tentação, mas nos livre de todo mal. Sabemos que Satanás ele é uma espécie de Absalão que se coloca no meio do caminho para impedir a nós a sermos plenos, a irmos até ti, Senhor Jesus, o nosso verdadeiro rei. Por isso pedimos a ti que não nos deixe perder o foco, não nos deixe perder o primeiro amor, não nos deixe parar de ajudar na obra, ajudar na igreja, ajudar no teu reino. Ajude-nos, Senhor, a regimentando nossas forças a olhar para o alto, olhar para ti e olhar para a cruz,
porque sabemos que é de lá que vem o nosso socorro. Não nos deixe, Senhor, olhar para os irmãos. Não nos deixe, Senhor, olhar para os erros e para as falhas, mesmo que sejam nossos erros e nossas falhas. Mas ajude-nos, Senhor, a olhar para Ti, porque o Senhor nunca erra, o Senhor nunca falha. Também, Senhor, abençoe a nossa líder, irmã Rose. Que Teu Santo Espírito esteja com tua serva. Ontem ela comemorou, Senhor, mais um ano de casamento. E por isso estenda a tua bênção ao Donald, Senhor. Dê força a ele, Senhor. Dê ânimo a ele, Senhor. Dê clareza ao teu servo. E que esse casal permaneça unido até a eternidade. Colocamos também em tuas mãos as pessoas a quem a irmã Rose ama. Vá ao encontro de sua filha, de seu filho, e que eles também recebam a porção da tua graça, Senhor Jesus. Nós, os que ficamos aqui, os integrantes do Go Six, dessa igreja que aqui está, pedimos a Ti mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, porque queremos logo que essa chuva serôdia seja derramada sobre nós, para que todos os irmãos tenham o pleno poder do Espírito para pregar o Evangelho. Abençoe os nossos irmãos, para que eles no dia de hoje recebam a porção dobrada do Teu Espírito. Tudo isso oramos e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, pastor. Obrigada.